Quando você pensa em discipulado, o que vem à sua mente? Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho no mar. Eu sou o pastor Josué Carvalho e a gente está junto aqui para mais um resumão da lição de Escola Sabatina para Jovens. Afinal, jovem estuda lição de jovens. E durante essa temporada nós vamos descobrir juntos os fundamentos do discipulado. Com o passar do tempo, muitas ênfases foram levantadas aos diferentes aspectos do cristianismo. Doutrina, espiritualidade, institucionalismo, obras sociais e teve até uns loucos aí que falou sobre martírio, sofrimento e tudo mais. O fato é que, independente da época, do aspecto, cada cristão deve seguir Jesus pessoalmente, se tornar um discípulo e entender, claro, o que o discipulado representa para a vida dele. Como todo mundo sabe, o discipulado ele foi importante para o surgimento e para a expansão do cristianismo. E não seria diferente hoje. Afinal, é no contexto do discipulado que os ensinos de Jesus, a vivência da igreja, o estilo de vida cristão, a expansão missionária do evangelho não só estão situados, mas principalmente são fortalecidos. E se o assunto é discipulado, você sabe, né? Tem que ter Mateus capítulo 28, os versos 18, 19 e 20 na parada. Aliás, esse é o texto principal do estudo da lição da Escola Sabatina nesta semana. Eu não sou nenhum especialista em língua portuguesa. Muito pelo contrário, no meu tempo de escola eu era muito ruim nessa matéria. Ai, que burro, dá 0 para ele. Esse texto apresenta 4 verbos: ir, fazer, batizar e ensinar. E nesses 4 verbos, Jesus nos diz tudo o que precisamos fazer sobre esse lance de discipulado, suas principais diretrizes e tudo mais. Aparentemente, esses 4 verbos parecem ser distintos, mas na verdade eles estão ligados. Existe apenas um verbo principal e os outros 3 eles trabalham como auxiliares desse verbo principal. E adivinha qual que é o verbo principal? Antes que você diga qualquer coisa aí, não é o id. O verbo principal é o fazer, porque ele é o único que está no imperativo. Você não sabe o que é imperativo? Espera aí que eu vou te ajudar. Olá, Google. Olá, o que posso fazer por você? O que é um verbo imperativo? De acordo com Wikipédia, o modo imperativo é o modo verbal pelo qual se expressa uma ordem, pedido, desejo, súplica, conselho, convite, sugestão, recomendação, solicitação, orientação, alerta ou aviso. Isso quer dizer que, em resumo, Mateus capítulo 28, os versos 18, 19 e 20, poderia ser lido da seguinte maneira: indo, vocês façam discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando esses novos discípulos a guardarem todas as coisas. Então, em primeiro lugar, o discípulo deve ir. O discipulado cristão exige movimento, impulso, energia. Ele é ativo. Não dá para ser discípulo ou fazer discipulado sentado no banco da igreja esperando o tempo passar. Em segundo lugar, os discípulos devem batizar. Batizar, mais do que uma mera cerimônia, marca o início de uma caminhada cristã ao lado de Jesus. E não dá para começar uma caminhada sem dar o primeiro passo, que era entregar a vida a Jesus e ser batizado como Jesus também foi batizado. E em terceiro lugar, é claro, os discípulos devem ensinar. Longe de ser uma sociedade secreta que transmite conhecimentos esotéricos, abstratos, o discipulado cristão transmite os ensinamentos de Jesus. Ensinamentos para a vida, sobre o tempo, sobre a salvação, ensinamentos práticos para o cotidiano do dia a dia. E isso deve ser ensinado e transmitido às pessoas. Ou seja, esses 3 verbos, apesar de não serem a ordem principal, eles nos explicam a metodologia do discipulado, isto é, como a ordem principal, que é fazer discípulo, deve ser executada. Então pensa comigo, Jesus poderia ter escrito vários livros, manuais, pregados grandes sermões, não que ele não tenha feito isso, é claro. Poderia ter fundado centros de treinamentos para fazer e transmitir a sua mensagem. Mas ao invés disso, sabe o que ele fez? Dedicou a maior parte do seu ministério a cuidar de 12 pessoas. E o que isso quer dizer, pastor? Isso quer dizer que os instrumentos essenciais do discipulado não são livros, manuais, centros de treinamento, não é nada disso. Os instrumentos essenciais para o discipulado são pessoas. Vou repetir, pessoas. É por isso que Jesus dedicou tempo às pessoas, valorizou as pessoas, amou as pessoas. O foco de Jesus era as pessoas. E claro, quando ele estava prestes a subir para o céu, ele pediu para que os seus discípulos fizessem novos discípulos. Eu sei que parece até uma explicação simplista, mas você precisa entender de uma vez por todas que os instrumentos essenciais do discipulado são pessoas.
Então se liga que tem duas coisas importantes na lição dessa semana. Primeiro, o discipulado se baseia em relações humanas. Então, esqueça esse lance de fórmula mágica, coisa formatada, saia da caixa. Eu quero que você saia da caixa. Jesus, ele interagia com as pessoas. E quando se trata de interagir com as pessoas, não existe uma fórmula mágica que serve para todas as pessoas. Cada pessoa reage de uma maneira diferente aos estímulos. Olha só o que Ellen White diz aqui no livro Serviço Cristão. Se menos tempo fosse usado para pregar sermões e mais tempo fosse dedicado ao ministério pessoal, seriam vistos maiores resultados. Segundo, o discipulado não acontece por acaso. É preciso tempo, esforço, dedicação, intencionalidade. É muito trabalho mesmo. Mas se Jesus dedicou maior parte do seu ministério a cuidar das pessoas, por que a gente não vai fazer o mesmo? Agora que a gente já chegou até aqui, vamos deixar de teoria e vamos partir para a prática. E nada melhor do que aprender com o mestre dos mestres o que de fato é ser um discípulo e fazer discípulos. Se liga no que Jesus disse lá no livro de João, capítulo 14, verso 22. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Então, os discípulos aprenderam a orar vendo Jesus orar, aprenderam a importância das Escrituras vendo o quanto Jesus se importava com as Escrituras, aprenderam a amar vendo o amor em prática. E essa ideia de faça o que eu faço foi expressada também pelo apóstolo Paulo. Lá em 1 Coríntios capítulo 11, verso 1, ele diz assim, olha, sede meus imitadores, como eu sou também de Jesus. E olha só, galera, esse lance é tão sério que a qualidade dos novos discípulos é determinada pela qualidade do exemplo que eles estão seguindo. Galera, durante esse trimestre nós vamos aprender juntos os fundamentos do discipulado cristão, mas o que você precisa aprender por hora é que os instrumentos essenciais para o discipulado são as pessoas. Devemos dedicar tempo a elas, valorizá-las, amá-las, cuidar de cada uma delas, olhar para cada uma delas como candidatas ao reino de Deus. E o resto é pura balela. Valeu, galera, um grande abraço para vocês e a gente se vê na próxima semana.